Uma massa para poder tampar aquele buraco. Então, ou seja, nós temos as plaquetas, né, elas vão se aglutinando, vai formar aí a obstrução do vaso sanguíneo, tá? Então, ou seja, eu vou ter a tromboplastina, que ajuda na coagulação sanguínea, eu vou ter serotonina, que vai ajudar aqui na vasoconstrição, muitas vezes contrair o vaso ali para evitar o sangramento, tá bom? Então, ou seja, aqui eu tenho o sangramento, tá bom? Aqui eu tenho a plaqueta que vai entupir aquele buraco ali, tá bom? Formando aí um tampão plaquetário, no caso. E depois aqui eu vou ter o que? A fibrina, tá? Que vai ajudar aqui como se fosse selando ali, como se fosse formando uma teia ali para formar, né, aquela casquinha do nosso machucado, beleza? De fibrina. Muito importante no processo, né? Aqui, ó, tem pessoas que não têm a produção desse material, ou seja, tem uma doença chamada, perdão pessoal, de hemofilia. São pessoas que têm dificuldade de coagulação sanguínea, de formar esses coágulos. Então, se ela corta um dedo, ela não para de sangrar, né, pessoal? É uma doença bem grave. Então, nesse processo da coagulação aqui, eu vou ter o que? Eu vou ter alguns materiais que vai envolver isso aqui. Por exemplo, o fígado, né? Ele vai juntamente com a vitamina K aqui, ele vai formar uma proteína, a prototrombina, né? A protrombina, perdão. Que com auxílio do cálcio, né? A tromboplastina ou tromboquinase, no caso, vai formar aqui a trombina, tá? O que é isso aqui, pessoal? Esse aqui é uma mistura de fibrinogênio, tá? Que no caso aqui que vão formar o fibrinogênio e a fibrina, tá? Para poder fazer o estancamento sanguíneo. Então, quais os elementos que fazem parte aí? O fígado, tá? Na produção aí dessa proteína, juntamente com a vitamina K, né? E com cálcio, sal mineral aí também, tá bom? Para formar esse processo. Muito importante a gente saber desses elementos aqui que ajudam na identificação, tá bom? Pessoal, essa parte aqui agora é do módulo 42, né? Se eu não me engano aqui, do 42. O que acontece agora? São elementos que também fazem parte do nosso componente sanguíneo, por isso eu coloquei os dois módulos juntos, que tem como a gente já matar aí dois módulos aí, tranquilo, na nossa aula. Bacana? Então vamos lá. Os leucócitos ou glóbulos brancos, eles vão participar também aí, pessoal, do processo de defesa, né, do nosso corpo, né, fazendo aí umas respostas imunitárias. Eles também são formados lá por células mieloides, né, e também por células linfóides, que são aquelas células tronco-mãe, que vem lá do tecido hematopoético, dentro do matriz vermelha do osso lá. Bom, eles podem, no caso aqui, eles podem apresentar também movimentos amebóides, como se fosse aquela geleca, aquela ameba, né? Ou seja, um paramêncio também. Paramêncio não, uma ameba, aquilo que ele faz aqueles movimentos de para correr, para pegar o micro-organismo. Então tem até um vídeo, se eu conseguir eu vou colocar para vocês aqui, de uma bactéria, de um linfócito, um glóbulo branco tentando pegar uma bactéria dentro do corpo do ser vivo. Então, ou seja, muito interessante isso aqui também. Pessoal, a forma dele aqui agora vai importar pra gente, né? Que é, ou seja, o núcleo, se ele tem grânulo, se ele é granulócito, se ele é granulócito, se ele é mononucleada, né? Se eu tenho o núcleo polimórfio, ou seja, a forma dele vai ser muito importante na hora da identificação dele. Então a gente divide ele aqui em granulócitos e agranulócitos, né? No caso aqui, eu vou ter aqui, ó, com granulócitos, eu vou ter os eosinófilos, basófilos, neutrófilos, né, ou acidófilos aqui no caso. Os agranulócitos, que não possuem grânulos, eu vou ter o que? Os linfócitos e os monócitos, tá bom? Que no caso aqui, ó, o linfócito e o monócito, eles são produzidos aí por gânglios linfáticos, né, principalmente no baço, e os outros aqui são produzidos aí na medula óssea também, beleza? Então, uma forma de diferenciar um do outro. Olha como é que é a forma aqui. A granulócito, o núcleozinho dele aqui, tá bom? E os granulócitos, a diferenciação dele aqui, tá? Diferentemente dele na massa, que eles são nucleados. Quando eu falo de diapidese, no caso, né, eu vou estar falando aqui no movimento, né, desse glóbulo branco para fora do vaso sanguíneo. Então, ou seja, ele consegue se movimentar por essas paredes dos vasos aqui, né, para poder
atuar nos tecidos aí muitas vezes, né, para poder ir capturar, né, um organismo. Como é que essa captura vai ser? Vai ser através do processo de fagocitose, né, que ele vai o quê? Englobar. Ele chega aqui, esse movimento amebóide, parecendo uma amebinha aqui, uma gelecona aqui, e ele engloba, passa esse micro-organismo para dentro dele e ali ele, né, consome esse micro-organismo, matando ele. Então, ou seja, eu vou ter esse tipo de movimento nele aqui. Os linfócitos, né, então, ou seja, eles ajudam aí, né, no caso, no processo também de resposta imunitária. Então, ou seja, ele vai atuar na imunidade celular, na imunidade humoral, no caso, e também contra células cancerosas, contra infecção viral, né? Então, ou seja, ali eu vou estar produzindo anticorpos, tá? Então, ou seja, eu também pode ser essas células também, pessoal, elas são também as células, no caso, rejeição, que formam também a rejeição, né? Então, ou seja, elas vão fazer aquela leitura, muitas vezes órgãos transplantados, elas vão também rejeitar esse processo, tá bom? Então, quando eu falo também em acidófilos, tá bom, pessoal? Eu estou falando também em eosinófilos. Então, ou seja, elas são células também que vai fazer parte da fagocitar, né? Ou seja, fagocitose, bem, que vai, ou seja, procurar micro-organismos aí no nosso corpo, né? Principalmente na área de doenças alérgicas. Então, ou seja, elas vão ter esse movimento ameboide, procurando aqui o micro-organismo para poder consumir. Olha a forma do núcleo dela, bilobado, tá? 2 lóbulos aqui, ó, o núcleo, tá bom? E a estrutura com grânulos, tá bom? Os basófilos, no caso aqui, eles possuem aqui a heparina e a histamina, né? Que, ou seja, que atuam também juntamente com a serotonina. No caso aqui, elas vão ter assim a ação vasoconstritora ou vasodilatadora, ou seja, é o processo de inchar, né? Que é quando a gente fala, tá inchado demais, muitas vezes, né? Então, ou seja, tem alguma relação com a histamina e com a heparina. Então, ou seja, ali, né, vai ajudar no processo de coagulação. Então, constrição e de vasodilatação também. E a forma do basófilo também, tá vendo que ele é bem maior aqui, o núcleo dela, a forma dela aqui. Ou seja, quando o tecido aqui é lesado, no caso aqui, ó, a histamina, né, no caso aqui, eles mandam sinais químicos aqui para essa região. Então, ou seja, se ocorre a vasodilatação, vai aumentar a permeabilidade do vaso sanguíneo. Então, ou seja, se aumenta a permeabilidade do vaso sanguíneo, todo esse processo aqui, ele consegue atravessar os vasos sanguíneos, né, porque fica mais permeável, para atuar ali, no caso, no processo de defesa, porque aquele machucado ali, ele vai ter uma bactéria, vai ter micro-organismo tentando entrar ali, então esse processo ele fica, aos neutrófilos aqui já atuando para limpar o machucado aqui, né, no caso aqui é o sangramento. Então, todo micro-organismo aqui ele vai, né, limpar, evitando aí uma infecção, tá bom? Ou seja, o processo inflamatório. E ocorre aqui o edema, né? No caso aqui, vai ficar mais, vai ficar mais inchado aquele local, tá bom? Já os neutrófilos, olha como é que é o núcleo dele, né? Bem lobadinho aqui. Então, ou seja, polimorfo, no caso, vai ter vários lóbulos aqui, tá bom? Ou seja, ele também participa da linha de defesa, né, contra micro-organismos, então também, tá? Então, ou seja, eles também atuam nesse processo de fagocitose. Os monócitos, pessoal, eu vou ter aqui também, né, o processo também de fagocitose também, tá bom? Ou seja, também atua aí no processo de defesa. Aqui a gente consegue ver bem diferenciado, né, ó, os monócitos. A forma nuclear dele aqui, hemácias anucleadas, os monófilos, eosinófilos, plaquetas, os bem menorzinhos, basófilo, neutrófilo e linfócitos, tá bom, pessoal? Então, ou seja, como eu falei, ó, aqui para nós, a forma desse elemento ajuda também no processo de identificação dele. Pessoal, nós terminamos então os nossos 2 módulos. Agora eu coloquei 4 exercícios para vocês lá na plataforma que são manuscritos para vocês responderem, tá bom? E na próxima aula nós vamos entrar aí com a correção desses exercícios aí ao vivo com a gente aí. Bacaninha? Abraço, até mais.